Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a diferença do texto em prosa e o texto em forma de poema, poesia, no caso, né? Agora a gente não vai ver a diferença de poema e poesia, certo? Nós só vamos ver a diferença do texto em prosa e do texto em formato de poesia, certo? Espero que vocês estejam todos bem dispostos para começar essa semana, né? E cheios de vontade mesmo de estudar, certo, pessoal? Então, vamos lá. Para não perder o costume, né? Vocês já sabem que eu vou sempre utilizar um slidezinho, a não ser que não tenha mesmo necessidade. Vou abrir aqui o slide para que a gente possa explanar um pouquinho mais do assunto, né? Para complementar o assunto do livro, certo? Vamos lá? Prontinho, vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui nós temos a diferença entre texto poético e texto em prosa, certo? Vamos lá. Aqui já nesse parágrafo, vocês vão perceber que esse texto aqui, ele é em prosa, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O texto poético se diferencia do texto escrito em prosa, aquele contendo início, meio e fim, em virtude de uma série de características, pois a poesia tem finalidades específicas, como o poder de despertar sentimentos, de provocar emoções, enfim, de nos encantar de diversas maneiras, né? Bom, esse parágrafo que eu acabei de ler, ele está escrito em prosa. Veja que o formato dele é bem diferente de um texto poético, não é isso? O que é que acontece aqui? Ele tem um parágrafo, tem ponto, tem vírgula, tem tudo isso. Não que no texto poético não tenha, mas tem toda uma questão aqui no texto em prosa. Você tem o lugar de se iniciar, né? O parágrafo, né? O fim do parágrafo. Depois, quando a gente for iniciar, tem o outro parágrafo, e no texto poético já é de uma outra forma, né? Vamos lá? Verso e estrofe, vamos falar um pouquinho disso, certo? Verso e estrofe são elementos do texto poético. Gente, além de verso e estrofe, também tem a rima. Só que agora não é pertinente à série que vocês estão estudando, ou melhor, ao ano que vocês estão estudando. Mais adiante, vocês provavelmente verão falar também de rima, certo? No entanto, agora, o importante é verso e estrofe. Agora, vamos lá. Verso é cada linha poética, ou seja, é cada linha do texto poético, né? Estrofe é um conjunto de versos, ou seja, é um conjunto de linhas poéticas, certo? Aqui no próximo slide, vocês vão ver, eu separei um fragmento de um poema. Vamos lá. Aqui tem um fragmento de um poema de Cecília Meirelles, a bailarina, né? Vamos ver e vamos verificar exatamente as informações dadas no slide anterior. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Bom, gente, cada linha dessa, certo? Cada linha poética dessa recebe o nome de verso. Já o conjunto de linhas poéticas, nós estamos vendo aí que eu coloquei um colchetezinho e um nomezinho do lado. Então, o conjunto de linhas poéticas leva o nome de estrofe, certo? Espero que tenha ficado claro. Então, se eu perguntar quantos versos tem na primeira estrofe, vocês vão dizer o quê? 3 versos. Quantos versos tem na segunda estrofe? Tem 2 versos, certo? Bom, agora nós vamos falar também de uma outra coisa que é pertinente a essa questão de texto poético, que é a diferença do eu poético e do autor. Gente, nós vimos um fragmento de um poema de Cecília Meirelles, certo? Cecília Meirelles, ela é autora do poema A Bailarina. Mas, porém, todavia, no entanto, quem fala no poema A Bailarina não é Cecília Meirelles, é o eu lírico ou eu poético, né? Agora vamos lá para a definição de cada um. Eu poético, no caso eu poético ou eu lírico, certo? Não é estranho, caso vocês vejam no livro de vocês, em qualquer outro livro, o nome eu poético ou eu lírico é a mesma coisa, certo? Só não é a mesma coisa que autor, autor é outra coisa. Pronto, o eu poético versus autor, ou seja, a diferença de um para o outro, né? Quando falamos em eu poético, estamos nos referindo à voz que se expressa, fala, né? Dentro do poema, ou seja, aquela voz responsável por nos transmitir sentimentos e emoções. Não é verdade, gente?
Já o autor, por sua vez, é quem cria o poema, né? Então, vamos lá. Quem escreve o poema, a bailarina, é Cecília Meirelles. Mas quem fala no poema é o eu lírico ou o eu poético, certo? Ficou claro, gente? Espero que tenha ficado claro. No livro de vocês, nós vamos complementar mais essa informação, certo? Agora, para não perder o costume, no último slide, eu trago a atividade, né? Desejo bons estudos, claro, é evidente que sim, bons estudos, galerinha. E beijo de tia Karine, só que aqui não é despedida, né? Nós vamos lá para o livro didático. Vamos lá? Página 45 do livro didático. Aqui na página 45, nós temos um poema chamado Identidade. Mas antes eu vou ler um pouquinho aqui na página 44, que é interessante para que a gente depois prossiga, né, na nossa atividade. Bom, poema. Nos versos anteriores, você leu sobre um menino que se descobriram, ou dois meninos que se descobriram poetas, né, no caso, na atividade anterior. Neste momento, você vai conhecer um poema cujo eu lírico fala de um conflito. Conflito pode significar choque de opiniões, de sentimentos, de interesses, etc. Pode acontecer entre duas pessoas ou até consigo mesmo e envolver assuntos ou emoções diversas, né? O conflito pode ser que não seja com outras pessoas, o conflito pode ser um conflito interno. Na adolescência, geralmente acontece muito isso, né? Mas nós temos que procurar ajuda para tentar resolver, certo? Se não conseguirmos resolver sozinho, temos que procurar um pouco de ajuda, certo? Agora vamos para lá ver o poema Identidade. Vamos tentar interpretá-lo da melhor maneira possível. Vamos lá, galera. Identidade. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho. Às vezes sou moleque mal criado. Para mim, às vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa, o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu, sou assim, sou menino. Bom, gente, esse poeta, quem escreveu ele, certo? Foi Pedro Bandeira. Quem falou no poema foi o eu lírico ou o eu poético, que aí vocês vão identificar depois quem é, certo? Mas autor Pedro Bandeira, quem fala no poema, eu lírico ou eu poético. Agora vamos para a página 46 para explicar todas as questões que são pertinentes a esse texto. Vamos lá? E também complementar o assunto, né, gente? Quantas linhas, vamos lá, por dentro do texto, quantas linhas há no poema Identidade? Bom, quando ele pergunta linhas, ele está falando das linhas poéticas, dos versos, certo? Vocês vão contar e vão pôr aí quantas linhas tem o poema Identidade. Essas linhas encontram-se agrupadas ou separadas por espaços em branco. E aí vocês vão dizer quais são as que estão agrupadas, quais são as que estão separadas por espaços em brancos, tudo direitinho aí, ok? Vamos lá. Complementação de assunto aí no retângulozinho amarelo. Um texto pode ser escrito em prosa ou em verso. O texto em prosa ocupa toda a extensão da linha. Cada conjunto de linhas escritas é chamado parágrafo. Geralmente, no início de cada parágrafo, deve fazer uma margem, ou seja, deixar um espaço em branco. Já o poema escrito em versos, cada verso corresponde... Desculpa, pessoal, vamos lá, voltando. Já o poema é escrito em versos. Cada verso corresponde a uma linha do poema. Cada conjunto de versos é chamado estrofe, né? Eu creio que tenha já ficado clara toda essa explicação do slide, juntamente com aquilo que o livro está trazendo de conceitos, né? Vamos lá. Terceira questão. Quantos versos formam o poema Identidade? E quantas estrofes? Aí vocês vão lá contar quantos versos, no caso, quantas linhas poéticas, e depois vocês vão ver quantas estrofes. No caso, estrofes são os agrupamentos de versos, não é isso, gente? Vamos lá. Quarta questão. Leia a fonte que indica o livro do qual poema foi retirado e responda as questões a seguir. Abaixo do poema vocês vão encontrar a fonte, certo? Letra A. De que livro esse poema foi retirado? Letra B. Qual é o nome do autor do poema? Eu até falei, não foi isso anteriormente? Letra C. Pedro Bandeira é um autor adulto.
Não é pergunta, gente, vou repetir. Pedro Bandeira é um autor adulto, é uma afirmação. Mas a voz que fala do poema não é de um adulto. Considerando essa afirmação, responda: a quem podemos atribuir a fala do texto? Qual verso traz essa indicação? Bom, gente, vocês vão identificar no texto quem é que fala no poema, certo? E vão comprovar com uma fala do texto exatamente isso. Vocês vão comprovar com uma fala do texto quem fala no poema, certo? Vamos lá. Aí na partezinha azul tem uma outra parte do assunto que também é uma complementação. Damos o nome de eu poético ou eu lírico à voz que fala no poema. Há poetas adultos que escrevem como se estivessem no lugar de criança ou de adolescente, de um homem ou de uma mulher. Para fazer isso, o poeta imagina o que o outro sente, pensa, expressa de acordo com as características que atribui a ele. No poema, a fala também pode ser de um animal, planta, de até um objeto. Os poetas também podem assumir uma profissão, um gosto, um hábito ou uma história que não tem relação com a sua vida profissional, ou melhor, desculpa, com sua vida pessoal. Por isso, atenção, é importante não confundir o autor do texto, quem escreveu o poema, com o eu poético, a voz que fala no poema, né? Vamos lá para a quinta e última questão. Releia os versos a seguir. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou o moleque malcriado. Os versos destacados acima aparecem entre aspas. Isso acontece porque o eu lírico, letra A, quer dar destaque às duas maneiras de ser que ele atribui a si mesmo, pretende mostrar duas maneiras de ser que ele atribui a si mesmo e que se opõem, destaca duas maneiras de ser na voz de outras pessoas, né? Aí o que acontece, gente? Essa foi a última questão da atividade de hoje, certo? Vejam com muito carinho tanto o slide. Se você precisar, no caso, retornar a videoaula, vejam do início, vejam a explicação que traz do slide, vejam também, releiam o livro quantas vezes forem necessárias e façam a atividade com bastante carinho. Lembre-se que você só está acrescentando conhecimento, e conhecimento nunca é demais, certo, pessoal? Então, nós ficamos por aqui, nessa aula, ok? Então, vamos lá, pessoal. Um abraço bastante apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.